De tempos em tempos, certas discussões são retomadas, reavivadas no meio dos fãs de histórias em quadrinhos. Desde pelo menos fins dos anos 90, os fãs de quadrinhos de super-herói debatem contra ou a favor da chamada cronologia infinita. Para quem não sabe, no mundo dos quadrinhos das editoras Marvel e DC, os personagens já contam com décadas de existência. No entanto, o tempo lá passa de uma forma bem diferente do tempo real. Isso implica dizer que o Homem-Aranha, por exemplo, teve suas primeiras aventuras publicadas nos anos 60. No entanto, no mundo das HQs do Aranha, esses eventos que se passaram nos anos 60 parecem ter se passado há cerca de 10 anos apenas, ou menos. Vocês precisam compreender que para apreciar a maior parte das histórias em quadrinhos dos heróis Marvel e DC, é preciso até hoje relevar esse avanço relativo do tempo. Isso fez com que muitas das histórias em quadrinhos de super-heróis referenciassem décadas e décadas de publicação de história. Isso implica dizer que qualquer um desses grandes personagens, o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Batman, contam com muitas e muitas histórias e eventos preenchendo os seus 10 anos de existência narrativa e as muitas décadas de existência cronológica. Confuso? Não fique. Existe um dado importante, interessante acerca dessas narrativas, que é, em pouco tempo, uma vez que você se dispõe a acompanhá-las, em pouco tempo você se familiariza, se habitua e passa a compreender o fluxo temporal. Mais difícil, entretanto, é aceitar que esse formato narrativo siga sendo praticado quando outros formatos, como por exemplo o formato dos mangás, que trabalha com arcos de história bem mais curtos, mais difícil é aceitar que em um mundo em que esses formatos se sobressaiam, as HQs de super-herói mantenham seu formato cronológico, do seu formato que prima pela já chamada cronologia infinita. Muitos dos jovens leitores, da nova geração de leitores, pode sim ter dificuldade para situar-se. Porém, esse é um dos grandes diferenciais criativos do mundo dos super-heróis. Aquele que se torna um real fã de quadrinhos de super-herói tem todo o interesse de pesquisar por esses eventos anteriores, tem todo o interesse de continuar, de seguir o personagem durante pelo menos alguns anos. Se não, pela vida toda, Existem leitores que acompanham os personagens desde que eram garotinhos, seguem acompanhando até hoje. É completamente normal, é completamente natural e aceitável que com o tempo outros interesses vão surgindo e as pessoas pesquisem por outras obras, consumam outras formas de narrativa. Tá? É completamente compreensível, completamente normal. Nem por isso implica concluir que o formato narrativo da cronologia infinita perdeu um espaço tal que precise acabar. Eu particularmente considero isso um exagero, um grande exagero. O que acontece é que sim, é muito mais difícil para um leitor buscar esse formato da cronologia infinita, dar chance a esse formato em meio a uma variedade tão grande de temas, em meio a uma variedade tão grande de formatos narrativos sendo disponibilizados não só pelo mercado editorial, mas sobretudo pelo mercado de videogames ou pelo mercado audiovisual. Tá? Então é muito mais difícil para alguém se dispor a pesquisar por décadas de histórias. É muito mais difícil isso acontecer hoje do que era antigamente, outrora. Tá? Porém, no máximo, eu poderia concordar com os críticos que o formato da cronologia infinita, quase que inerente à maioria das histórias de quadrinhos de super-heróis, esse formato, talvez na pior das hipóteses, na mais desfavorável das hipóteses, talvez não possa mais ser o formato preponderante no meio das publicações Marvel e DC. Em outras palavras, talvez esse formato possa sim ter perdido um espaço tal que torne a publicação de histórias fechadas com os mesmos personagens
um possível novo carro-chefe. Tá? Então talvez ter histórias fechadas com Aranha publicadas, né, histórias fechadas com o Aranha como protagonista, com o Superman como protagonista, talvez ter esses arcos de história fechados, independentes, talvez hoje eles tenham mais chance, né? Estou apenas especulando, talvez hoje eles tenham mais chance de se sobressair no meio da garotada, dos leitores mais jovens, que as histórias que se passam no mundo da cronologia infinita. Tá? É possível que o mundo da cronologia infinita, ad infinitum, já não possa ser o carro-chefe dos super-heróis, certo? Quem sabe? Mas isso não quer dizer que a cronologia infinita deva acabar. Ela pode sim, talvez seguir sendo publicada, vai saber, como um formato, um modelo narrativo de importância secundária, mas deve perdurar. Deve perdurar por quê? Para a satisfação de um punhado de leitores. Esse punhado ainda é muito expressivo, né? Os leitores mais velhos ainda representam uma fatia generosa do público, possivelmente a maior fatia do público dos quadrinhos de super-herói, e não deve ser desprezado, não deve, portanto, ser desprezado. Enquanto são formados novos leitores, eu diria que os antigos devem continuar sendo satisfeitos, devem seguir sendo contemplados. É possível, sim, dividir-se a fim de contemplar, né, satisfazer ambos os públicos, tá? É possível sim fazer isso, eu acho que eles dispõem de recursos para isso, recursos o suficiente. Então, não bastasse isso, vale enfatizar aqui que esse diferencial criativo da cronologia infinita, que vê-se basicamente nos quadrinhos da Marvel e DC e quase em nenhum outro lugar, tá? Em quase nenhuma outra grande editora, é um diferencial criativo digno de nota e de conservação, né? Onde mais nós teremos isso? Isso não é criativamente interessante? Eu diria que é, sim, segue sendo, não só para mim, eu creio que para muitos, segue sendo um formato bastante interessante do ponto de vista criativo. Quem quiser consumir jornadas finitas, tem o mangá como opção, pode ter o quadrinho americano como opção, não só na Image, mas também na Marvel e na DC, né? Em suma, em síntese, eu diria que há espaço sim para ambas as abordagens. Eu precisava gravar esse apelo, por quê? Porque novamente essa velha discussão de que a cronologia infinita deve tornar-se finita, deve acabar, deve findar, novamente isso parece que ganhou espaço, né, no âmbito das HQs, no meio dos fãs de HQs. Por alguma razão isso veio à tona, essa velha discussão, certo? E assim, a minha conclusão segue sendo a mesma, pessoal. O meu pensamento já era esse em fins dos anos 90, quando eu me deparei com a discussão pela primeiríssima vez. Os quadrinhos de super-herói, a cronologia em decorrência também da cronologia infinita, já eram considerados cansados naquela época, certo? Já eram considerados superados naquela época pelo mangá. Veja só você, naquela época, 1999, tá, 2000, naquela época já se falava isso. Pô, os mangás estão chegando aí, com histórias fechadinhas, é muito mais interessante, porque os americanos não embarcam nessa onda, publicam uma graphic novel aqui e acolá, e não passam disso, seguem com a cronologia infinita nas mensais. Gente, esse formato da cronologia infinita ainda tem o potencial, creio eu, de captar muitos leitores, tá? E na pior das hipóteses, eu acho que ele pode talvez tornar-se um produto nichado dentro do universo Marvel e DC. Não vislumbro isso para breve, mas talvez num futuro um pouco mais distante, a cronologia infinita possa sim tornar-se um produto nichado, produto de uma minoria do público, certo? De modo que as histórias fechadas, com arcos não só fechados como verdadeiramente independentes de cronologia, talvez esses arcos venham até a sua ascensão, né, futuramente, vai saber, por uma possível influência dos mangás. Sim, isso é possível. Eu acho que essa especulação, ela não é insubsistente, tá? Ela não é insubsistente. Existem indícios de que isso tem fundamento lógico, certo? Mas isso não implica dizer que a cronologia vai acabar. Ela pode simplesmente tornar-se produto de um nicho, mas não tão breve. Não subestimem o poder da cronologia infinita. Ele ainda tem, até por uma questão de tradição, né, de temer mudanças, recear grandes mudanças, recear mudanças substanciais, né, significativas, até por esse receio de dar um tiro no pé, um baita tiro no pé, os americanos hão de permanecer fiéis
ao formato editorial da cronologia infinita, por pelo menos, prevejo eu, presumo eu, talvez não menos que 10 anos. Sabe? Eu acho muito difícil, em menos de 10 anos, eles relegarem, né, o formato da cronologia infinita a um papel de produto secundário, produto nichado. Não subestime a mensagem que eu tenho para deixar para vocês. O poder da cronologia infinita. A propósito, vale lembrar que antes dos super-heróis Marvel e DC, Príncipe Valente transcorria em um tempo bem mais próximo do real. Foi um experimento narrativo que deu-se nesse sentido, a prancha do Príncipe Valente, de modo que hoje, salvo engano, ainda é publicada a prancha do Príncipe Valente, né? As histórias em quadrinhos do Príncipe Valente são publicadas em páginas domingueiras, se não me engano, até hoje. E quem vive as histórias do título, as aventuras do título, quem protagoniza a série, é um neto do Valente. Entenderam o que eu disse? As histórias do Príncipe Valente, antes das histórias de super-herói, trabalhavam com uma continuidade, tá? Uma continuidade mais próxima do tempo real, de modo que o Valente envelheceu, diferente dos heróis da Marvel e da DC. E hoje nós temos o neto, salvo engano é o neto, vivendo, protagonizando a tira, a prancha, né? Protagonizando as aventuras da série do Príncipe Valente. E não é interessante, pessoal? Não é um formato interessante do ponto de vista criativo? Para que mais dos mangás, né? Mais daquele formato, se os mangás já são tão profusos, né? Se já temos tantos mangás para satisfazer essa vontade de uma parcela do público. Então, gente, não subestime a cronologia infinita.